Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos iniciando o nosso novo trimestre e eu confesso que nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Este trimestre que encerrou, nós aprendemos muito e eu queria que você escrevesse nos comentários qual foi a lição que você mais gostou, o que você mais aprendeu neste primeiro trimestre de 2020. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal, todas as semanas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu nenhuma das minhas aulas, curta, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal chegue ao alcance de outras pessoas. E infelizmente nós estamos vivendo um período escuro no nosso planeta, não somente no Brasil, mas em todos os outros países. Todos também estão vivendo este período escuro, de incertezas econômicas, de incerteza na saúde. Mas o que eu quero dizer para você é o que eu estou colocando em prática na minha vida. Que nós precisamos continuar confiando em Deus, que Ele não perdeu o controle da situação, nem da nossa vida e nem do planeta. Então o nosso dever é continuar orando, confiando em Deus e obedecendo as diretrizes do nosso governo, do nosso ministro da saúde e confiando que Deus tem o melhor para nós. E não é hora de desesperar, é hora de aumentar a nossa fé e buscar Deus em oração. E esse novo trimestre, nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso. E eu já quero deixar uma dica aqui para você, para que esse trimestre seja mais fácil para o seu entendimento a respeito do que nós vamos falar neste trimestre. Que você leia a carta aos Efésios, são apenas 6 capítulos, então nós não temos problema nenhum, nós podemos ler isso num dia só. Também te aconselho ler o livro de Atos dos Apóstolos, sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Se você quiser ler todo o capítulo, também é muito bom. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não, você começa a ler a partir do capítulo onde Paulo ele é chamado e ele é salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo e começa então a fazer a obra de Deus. Também 1 Timóteo, 2 Timóteo, Timóteo ele foi colocado ali como presbítero também na cidade de Éfeso. Enfim, tem um bom comentário bíblico em sua casa, busque bastante recurso, assim como eu faço também, eu busco bastante recurso e o primordial é nós lermos a Bíblia Sagrada e buscarmos graça e sabedoria do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho lição aqui para mostrar para você, mas vou colocar umas fotos no decorrer desta aula que foi gravada a respeito do que nós vamos estudar. E eu não lembro de nós termos estudado a carta aos Efésios. Então, se você lembra que ano que nós estudamos esta carta, coloque aqui também nos comentários, porque eu procurei e eu não tenho essa lição. Talvez tenha se perdido ao longo dos anos, mas se você sabe que nós estudamos esta carta, coloque aqui nos comentários para nós, para a gente continuar aprendendo a respeito da palavra de Deus. E eu confesso que a partir desta primeira lição, eu já estou apaixonada com este trimestre. Então, neste trimestre, nós vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. A capa da nossa lição é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Nós vamos falar muito sobre a igreja, sobre a eleição da igreja e também sobre o Espírito Santo. A lição de número 1 é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E o nosso texto tirado por base está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2 e também em Atos capítulo 19, versículo 1 a 7.
Não deixe de falar sobre o comentarista desta lição. O comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é líder da AD Missão no Distrito Federal. Também ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Nós vamos falar de um assunto muito importante para os nossos últimos dias. E aqui nesta carta, o apóstolo Paulo ele faz uma revelação maravilhosa a respeito do mistério da igreja que estava oculto em Deus e que foi revelado a ele pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também ele afirma que foi chamado ao apostolado pelo próprio Jesus. Paulo ele se gabava disso em suas cartas e que ele recebeu o evangelho de Jesus Cristo diretamente de Cristo. Alguns eruditos eles afirmam que quando Paulo ele alega que recebeu esse evangelho diretamente de Jesus Cristo, talvez tenha sido quando Paulo ele afirma, que conheceu um homem que esteve no terceiro céu. E ele não sabe se esse homem esteve no corpo ou se esse homem esteve no espírito, ele não sabia ao certo. Isto está em 2 Coríntios capítulo 12. E nós sabemos, quando nós terminamos de ler o capítulo, nós vemos que Paulo ele está falando realmente a respeito disso. E alguns eruditos acreditam que foi nesta ocasião que ele recebeu o evangelho de Jesus Cristo. A igreja, ela era um mistério não revelado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não fala a respeito da igreja que seria estabelecida. E até este momento, no Novo Testamento, os apóstolos, ninguém ainda tinha falado a respeito deste mistério. Ele não tinha sido revelado a ninguém. E agora, nessa nova dispensação, o Espírito Santo então revela aos profetas do Novo Testamento e também aos apóstolos. Mas nem todos os apóstolos entenderam a princípio o mistério da igreja. Está lá em Atos no capítulo 10. Nós falaremos durante todo este trimestre qual é o mistério da igreja. Por que Deus manteve este mistério oculto? Por quê? Por que Deus manteve este plano da igreja oculto no Antigo Testamento? Segundo o comentarista Weisby, Deus manteve este mistério oculto em Cristo a fim de impedir de que Satanás atrapalhasse os planos de Deus, que atrapalhasse os planos da igreja, pois Satanás, ele conhece toda a Escritura. Infelizmente, muitos membros e líderes não entendem o mistério da igreja e nem os propósitos de Deus para a sua igreja nesta era. A igreja, ela é uma igreja invisível, todos nós sabemos disso, mas também ela é uma igreja local. E nós falaremos a respeito de ser membro deste corpo de Cristo e também fazermos parte de uma igreja local. Qual é o nosso papel no corpo invisível de Cristo? E qual é o nosso papel na nossa igreja local? Mas é durante todo este trimestre que nós vamos falar sobre isso. A igreja, ela é formada de pessoas nascidas de novo. O novo homem, onde não há separação, nem acepção, se é servo, se é judeu, se é grego, se é branco, se é negro, se é bonito, se é feio. Não, é o novo homem, a pessoa que nasceu de novo. É esta pessoa que é membro do corpo de Cristo. Nós precisamos entender que nós não somos organizações, nós não somos prédios, nós não somos programas, mas nós somos pessoas que atendemos ao chamado de Cristo. Fomos chamados para fora e nós devemos sair para fora e fazer
a obra de Deus. Por que o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da promessa? Porque ele foi prometido por Deus desde os tempos remotos. Nós lemos essa promessa em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Nós lemos esta promessa em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Nós também encontramos esta promessa em Marcos, capítulo 1, versículo 8. Por isso o Espírito Santo é chamado aqui, na carta aos Efésios, de Espírito Santo da promessa. Nós sabemos que o Espírito Santo tem diversos nomes e nós vamos falar mais sobre isso no decorrer deste trimestre. Então, vamos ler, né? Vamos aproveitar esta quarentena e ler as Escrituras Sagradas para que nós possamos saber lidar, né, com os comentários durante este trimestre. A Epístola aos Efésios, ela é denominada de, abre aspas, a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, como a Suíça do Novo Testamento e também a obra do apogeu do apóstolo Paulo. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre a autoria e a data, né? Quem escreveu, quando esta carta foi escrita. Muitos hoje nós encontramos, né, teólogos da atualidade, muitos hoje, eles acreditam que a autoria desta carta não é do apóstolo Paulo. Mesmo Paulo se identificando, né, no início desta carta, encontramos ainda muitos teólogos questionando se realmente esta autoria é do apóstolo Paulo, alegando que ela é uma carta universal e também que deveria ser entregue a outras igrejas. E quem colocou o destinatário desta carta foram os próprios destinatários, né? Cada igreja que recebeu esta carta colocou o destino como se fosse para eles. O portador desta carta foi Tíquico, e esses eruditos baseiam-se a autenticidade no estilo e vocabulários que não eram semelhantes ao que Paulo costumava usar em suas outras cartas. O erudito T.K. Abbott diz, abre aspas, se outra pessoa escreveu esta carta se passando pelo apóstolo Paulo, nos deparamos com uma falsificação com o propósito de enganar os seus leitores. Outro erudito, Bruce, ele afirma que se não foi Paulo que escreveu esta carta, então existia um outro Paulo naquela época, tão famoso como este apóstolo Paulo que nós conhecemos, uma pessoa tão influente com o mesmo nome naquela época. Então, se existiu, esta pessoa seria mais espiritual e intelectualmente superior ao apóstolo Paulo. E nós encontramos nos comentários bíblicos outras refutações sobre a negativa de esta carta não ser da autoria do apóstolo Paulo. Alguns acreditam que Saulo, ao se converter, houve mudança do seu nome. Nós encontramos muitos teólogos dizer que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Mas o que se sabe é que houve tradução do seu nome. No passado, as pessoas mudavam, né? Traduziam os nomes para outro idioma. Hoje, nós não traduzimos o nome das pessoas quando elas chegam em outro país. Então, meu nome é Jane. Onde eu for, meu nome é Jane. Né? Nós não traduzimos o nosso nome para o outro idioma. Mas aqui, nesse tempo, ainda usava-se fazer estas coisas. Então, o nome de Paulo, ele foi traduzido. Então, Saulo era hebraico e foi traduzido para o grego, que é a língua romana. Então, ele passou a se chamar Paulo. E ele mesmo adotou este nome porque ele foi enviado por Cristo a evangelizar
os gentios. E o Espírito Santo, no início, né, da sua chamada, do seu apostolado, já tinha dito a ele que os judeus não iam recebê-lo e nem iriam aceitar o testemunho, pois o desejo do apóstolo Paulo no princípio era evangelizar os judeus. Está em Atos capítulo 22, do versículo 17 ao 21. Paulo, ele era um judeu de nascimento, mas ele tinha também cidadania romana. Alguns teólogos, né, dizem que a cidadania romana dele era oriunda do seu pai, que era um romano, mas ninguém pode afirmar isso. Paulo, ele se gabava de ter sido chamado diretamente por Jesus. Está em Efésios capítulo 1, versículo 1. A carta menciona claramente que ela foi escrita na prisão. Como se deu esta prisão? Paulo, quando chegou em Jerusalém, na sua terceira viagem missionária, ele não era aceito pelos judeus, exatamente como o Espírito Santo já tinha dito para ele. Então, ele foi orientado pelos judeus, né, os apóstolos, ele chegou ali e encontrou os apóstolos, então ele foi orientado a fazer um voto junto com os outros 4 que estavam fazendo um voto e iriam pagar esse voto dentro de 7 dias, inclusive raspar a cabeça, né, era um voto de Nazireu. E quando cumpriram esses 7 dias, ele foi ao templo com esses demais e lá ele foi acusado pelos judeus de ensinar costumes contrários à lei de Moisés e também acusado de entrar no templo levando gregos com ele. E isto profanava o templo. Havia no templo, eu vou deixar algumas fotos aqui, um muro que separava o pátio dos gentios convertidos. Eles não podiam adentrar dentro do templo para adoração, como também havia um pátio separado para as mulheres fazerem a sua adoração. E aqui em Efésios, nós vamos aprender que Jesus derrubou este muro que separava gentios de judeus. E ele então fez um novo homem. Está em Atos capítulo 21, versículo 15 ao 36 e também em Efésios capítulo 2, no versículo 14. Quando ele chama a si mesmo de prisioneiro de Jesus Cristo, nós encontramos isso em Efésios capítulo 3, versículo 1. Ele está falando literalmente de cárcere privado. Também em Efésios capítulo 4, versículo 1 e também em Efésios capítulo 6, versículo 20. E também ele testemunha em uma das suas cartas a respeito das suas prisões. Está em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 23. Ele aqui está dizendo que ele tinha sido feito prisioneiro várias vezes, mais do que qualquer outro apóstolo. Então, o lugar mais provável que ele tenha escrito a sua primeira carta foi em sua prisão em Roma, mais ou menos no ano 60 a 62 ou no ano 61 ao ano 63 depois de Cristo. Isso nós estamos falando aproximadamente. E durante este período, né, de prisão, ele escreveu também Filemon, Colossenses e Efésios, né, que foi no ano 62, e provavelmente também em suas prisões ele tenha escrito Filipenses. De acordo com Atos dos Apóstolos, após ele realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Está em Atos capítulo 28, versículo 30, entre o ano 60 e 62 DC. Isso nós estamos falando aproximadamente. Segundo tópico, destinatários. Para quem Paulo escreveu esta carta? A igreja de Éfeso eram seus destinatários. Mesmo que falamos anteriormente que os destinatários originais seriam incertos, né? Por que eles afirmam isso? Que os destinatários
eram incertos, porque, abre aspas, em Éfeso, que está escrito na carta, não aparece no texto dos primeiros e melhores manuscritos gregos, indicando provavelmente que não estivesse no original. E também não existe nesta carta referências pessoais aos leitores, né, como era característica das cartas do apóstolo Paulo, ou qualquer menção do nome de pessoas que ele tinha conhecido em Éfeso. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele ficou muito bem conhecido na cidade de Éfeso, né, visto que ele ficou lá por aproximadamente 3 anos. Primeiro ponto, a cidade de Éfeso. Nós vamos falar da cidade de Éfeso na época de Paulo, porque hoje ela é a atual Turquia, né? E aquele rio que estava em volta dela, diz os estudiosos que hoje ele é puro lodo. Então, na época de Paulo, como era esta cidade? A província da Ásia, esta Ásia menor, esta Ásia que nós estamos falando aqui, que Paulo relata no Novo Testamento, não é o continente asiático, né, que nós estamos falando, não é a Ásia que nós conhecemos, era a Ásia menor daquele tempo. Então, a província da Ásia, com suas muitas e esplêndidas cidades, ela era uma das joias no cinturão das terras romanas que circuncidavam o Mediterrâneo. Ela localizava-se à beira-mar. Nenhuma cidade da Ásia era mais famosa ou mais populosa que ela, aproximadamente 500 mil habitantes. E isso nós estamos falando do século I. A cidade, ela ostentava impressionantes monumentos cívicos, incluindo entre eles o proeminente Templo de Ártemis ou Diana. Ela era a deusa da fertilidade. Também este templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As moedas que circulavam lá, elas exibiam o slogan Neokoros, isto é, guardiã do templo. Aquele templo, né, de Diana, ela tinha a maior estrutura marmórea do mundo helenista. Ela tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Outros lugares familiares para Paulo foram, abre aspas, o Ágora Comercial, que era uma praça, o Portão Magnesiano, a Casa do Conselho e a Rua Curetes. A escola de Tirano, onde Paulo ele foi rejeitado nas sinagogas e ele passou a ensinar, né, não é conhecido dos eruditos, dos arqueólogos, né, não é identificado onde era essa escola de Tirano, onde Paulo ensinava. Está em Atos capítulo 19, versículo 9. Paulo, em sua segunda viagem missionária, quando ele navega para Éfeso, ele não fica lá. Mesmo que as pessoas insistiram que ele ficasse ali, alguns estudiosos dizem que Paulo perdeu uma grande oportunidade de ganhar milhares de pessoas para Cristo ali. As pessoas insistiram, mas ele decidiu não ficar, mas seguir viagem. Ele não ficou ali para disputar com as pessoas nas sinagogas, e ele promete voltar depois, né? Está em Atos capítulo 18, versículo 18 ao 23. Então, nessa segunda viagem missionária de Paulo, a sua estadia aqui em Éfeso, a visita dele é breve, né? Ele fica pouco tempo, e ele encontra ali Áquila e Priscila, e eles permanecem em Éfeso. Em sua terceira viagem missionária, então, Paulo visita novamente a cidade de Éfeso, Atos capítulo 19, e fica por aproximadamente 3 anos. Quando ele chega lá, ele encontra 12 discípulos que tinham sido batizados apenas
com o batismo de João Batista, que era o batismo para o arrependimento. Eles já tinham ouvido falar, mas não tinham sido batizados no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, então, impõe as mãos sobre eles e todos eles são batizados no Espírito Santo. Ele é rejeitado na sinagoga, muda de estratégia, passa a pregar na escola de Tirano por 2 anos. Aqui também em Éfeso é quando ele depara com aqueles 7 filhos de Cefas, né? Cefas era um sacerdote, eles eram exorcistas e faziam isso por toda a cidade. Os demônios não reconhecem a autoridade destes filhos de Cefas em expulsar demônios, dá em cima deles, machucam bastante aqueles homens, né? E quando isso acontece, isso surte um resultado enorme na cidade de Éfeso, né? Paulo então tem força, ganha espaço para pregar o evangelho, porque ele expulsa realmente os demônios, e aquelas pessoas deixam as suas práticas mágicas, se convertem ao evangelho de Cristo e vão até a praça pública, levam seus livros de magias e queimam eles em praça pública. A Bíblia fala que o prejuízo ali foi enorme, né? Então, por causa disso, como consequência, Demétrio lidera uma revolta, né? Ali no meio do povo, me fugiu a palavra aqui agora. Ele era ourives, né? Famoso, que fazia nichos de prata do templo de Diana, ou Diana. Devido à queda grandiosa, né, da venda de artigos pagãos, por causa do, abre aspas, caminho que Paulo pregava, para os gregos Artemis e para os romanos Diana. Então há uma revolta grande, as pessoas tumultuam a cidade, tumultuam o templo, né? Nós vamos falar mais sobre isso. O templo, ele tinha ouro entre as suas pedras de mármores, ao invés de argamassa. Causa um grande motim ali na cidade. Outros grandes líderes passaram por lá também, Áquila e Priscila, Apolo, que foi ensinado por Áquila e Priscila, também Timóteo, está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, e também segundo Irineu, um bispo grego, 130 a 202 depois de Cristo, o apóstolo João também liderou esta igreja. Paulo aqui ele transmite a habitual saudação cristã aos leitores no versículo 2. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação maravilhosa. O que é graça, né? Graça é a amável e bondosa iniciativa de Deus de nos redimir através da ação salvadora de seu Filho Jesus. E ela vem da palavra charis, paz. Paz é uma forma hebraica de saudação, derivada do termo hebraico shalom. E é o primeiro resultado da graça salvadora de Deus em nossa vida, é a paz. É a sensação de bem-estar de quem foi reconciliado com Deus e que vive em comunhão com Ele. Então, graça e paz são dádivas de Deus. E que saudação maravilhosa é essa. Nosso terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre propósito e a mensagem. Qual foi a mensagem que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja? E por que ela escreveu aquela carta? Qual foi o propósito dele escrever essa carta à igreja que estava em Éfeso? Diferente das outras cartas do apóstolo Paulo, nós não encontramos aqui na carta aos Efésios nenhuma exortação, nenhuma advertência, salvo em Apocalipse capítulo 2, esta igreja foi sim advertida. A carta, ela tratava de verdades da igreja em geral.
e não dos problemas locais daquela igreja, como na carta aos Coríntios, como na carta aos Tessalonicenses, né, a primeira carta, como também a carta aos Colossenses. O tema de Paulo aqui, nesta carta aos Efésios, é Cristo e a igreja. E encontramos nesta verdade maravilhosa a respeito do ministério do Espírito Santo como penhor. Nós vamos encontrar isso, né? A garantia de que pertencemos a Deus, de que o Espírito Santo é a nossa garantia. Ele é o nosso penhor, né? De que somos propriedades particular de Deus. O propósito de Deus eterno, ele é revelado aqui também nesta carta. Que propósito é esse? Criar entre judeus e gentios uma nova humanidade em Cristo, através da cruz, e então formar seu corpo aqui na terra, uma comunidade de santos. Paulo não deixou que a prisão o calasse e deixasse de falar das glórias celestiais, das glórias eternas. Aqui nesta carta, neste trimestre, nós aprenderemos muito sobre o Espírito Santo, que ele é o Espírito da sabedoria e revelação, capítulo 1, versículo 17, que é ele que nos capacita a ter intimidade com o Pai, que é ele que faz a presença de Deus ser real na igreja, que é ele que é o revelador dos mistérios de Cristo, e também é ele que é aquele que nos fortalece. Está no capítulo 2, no versículo 18, no versículo 22, também no capítulo 3, no versículo 4 e 5, o passado daqueles cristãos, ele era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Cada um de nós temos um passado, né, que foi marcado por algum tipo de pecado. É como o nosso caso, né? A carta que Paulo estava escrevendo aos Efésios era dizendo para eles que o passado deles era marcado por imoralidade e bebedeiras. Como foi o nosso passado? Assim como eles, Paulo está dizendo, uma vez salvos pela graça, eles e nós devemos adotar um novo estilo de vida em Cristo. Está no capítulo 2, do versículo 1 a 10. Um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Capítulo 4, versículo 3 e 30, capítulo 5, versículo 9, 18, 19, capítulo 6, versículo 18. Nós vamos falar sobre todas estas coisas no decorrer do nosso trimestre. Estamos fazendo apenas uma visão panorâmica, né, de tudo que nós vamos falar durante esse trimestre. Nós vamos falar sobre os novos relacionamentos conjugais e também sobre a nossa luta contra o diabo. Está no capítulo 5, versículo 21, ao capítulo 6, até o versículo 20. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, de fé e de prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Nós vamos aprender a colocar em prática como é ser membro deste corpo e ter Cristo como a cabeça. Nós vamos aprender que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E infelizmente muitos hoje deixaram de olhar para Cristo e estão olhando para o testemunho de outros e seguindo exemplos errados. Aprenderemos como responder ao amor de Deus, que devemos conhecer nosso papel na igreja invisível, para que nós possamos então cumprir o nosso chamado
para a igreja local. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui, né, nesta aula, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal. E eu quero mandar um abraço para todos vocês, né, todos os irmãos, todas as irmãs que têm orado a meu favor. Eu também tenho orado de uma maneira geral por todos os irmãos e irmãs do meu canal. Que neste momento nós unamos as nossas forças e oremos, né, com um único objetivo: que Deus sare a nossa terra. A Bíblia diz que nós precisamos nos humilhar diante das potentes, né, debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele vai sarar a nossa terra. Então esse é o momento de nós nos unirmos, né? Então vamos orar uns pelos outros, orar pela nossa nação, orar pelo mundo inteiro, para que Deus intervenha com a sua misericórdia, né? Cure a nossa terra, que Deus continue te abençoando. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.